Olá, amiguinhos! Agora o tio Ilmo, nessa segunda aula de Excel, vai ensinar a vocês como fazer alguns comandos básicos importantes para que você ganhe bastante produtividade na montagem das suas planilhas, tá bom? Bom, primeiramente eu quero ensiná-los a salvar um arquivo da maneira correta, tá? As pessoas às vezes abrem o menu arquivo e usam a opção salvar indiscriminadamente, sem guardar num local adequado dentro do seu computador. Então vou ensinar aqui como deve ser feito. Veja só, salvar como, ao abrir aparece essa tela onde permite que você coloque um nome sugestivo, um nome que lembre, para você não esquecer do que se trata o seu arquivo. Então você pode escrever, por exemplo, Excel aula 2, por exemplo, ok? E aqui nesse menu você vê que está aparecendo meus documentos e uma série de pastas debaixo de meus documentos. Nada impede de que suas pastas estejam guardadas num desses locais aqui, seus arquivos, né? Mas eu sugiro que você tenha uma pasta exclusiva para você. Veja só o que eu vou sugerir aqui. Eu vou clicar nessa área e mostrar para você como eu trabalho. Eu vou no disco C, onde que é o Winchester, né, do seu computador, e eu tenho uma pasta própria com o meu nome, específica, e eu clico nela duas vezes. Vocês vão ver que tem uma série de opções de arquivos. Eu, no caso, escolhi uma pasta chamada Cursos, uma subpastas dentro de Cursos chamada Excel, e assim você salva aqui o seu arquivo Excel aula 2 dentro dessa pasta, que é uma pasta bem sugestiva que você vai encontrar na hora que você precisar, tá certo? Se por acaso, vou salvar aqui, ó, salvei, o arquivo já recebe o nome de Excel aula 2, dá para ver lá em cima no arquivo, tá? Bom, se você não tiver uma pasta, previamente abra uma pasta então no seu Explorer e deixe tudo organizadinho, tá? Para não se perder dentro dos seus do seu computador. Tudo bem, já aprendemos a salvar um arquivo de forma correta. Agora que o nosso arquivo tem o nome oficial, né, já Excel aula 2, não é necessário usar o arquivo salvar como mais. Basta apertar salvar ou usar a opção do ícone que já tem aqui, olha, que é o ícone na barra de ferramentas, salvar, tá certo? Muito bem. Salvo o arquivo, vamos aprender os comandos de hoje. Veja só, coloquei um comando chamado copiar colar. É o comando mais básico do Excel, mas muitas pessoas usam este comando de forma inadequada e assim perdem tempo ou copiam, não sabem o efeito que ele pode ter. Observe que eu tenho uma lista de dados 10, 15 e 20 e embaixo uma soma. A soma das células C6, C7 e C8, que são exatamente os 10, 15 e 20. Muito bem. Eu quero copiar exatamente essas células para a coluna do lado. Como é que eu faço? Você clica na primeira, ok? Segura o cursor, o seu mouse e o botão esquerdo apertado e desce arrastando até chegar no último. Depois você vai no menu editar, copiar, vai aparecer esse brilho em volta. Você coloca o cursor na célula imediatamente ao lado e editar, colar. Desta forma você vai ter uma réplica perfeita da sua lista de dados daquela coluna original. Observe que continua piscando aqui, como se estivesse aguardando para você definir uma nova cópia. O Excel ele tem uma agilidade que, se você chegar aqui do lado e apertar Enter, ele faz uma última cópia e desliga o comando. Então, mesmo que você não use o comando editar, primeiro marcando a área, editar, copiar e depois em seguida editar, colar, você pode também usar o Enter, como é o caso que eu vou fazer novamente aqui. Veja só, está marcada a área ali, coloquei o cursor ali, dei Enter, ele vai e cola mais uma vez. Muito bem. Neste caso você pode ver que eu já tenho várias colunas iguais aqui, né? Usando o comando copiar, colar. Note que quando eu copiei e marquei todas as células, até a fórmula foi copiada. E o interessante é que ela andou de forma
sincronizando as colunas. Veja só, C, que era a fórmula original, quando eu copiei aqui, ele virou D, ou seja, respeitando os novos valores que estão aqui. Da mesma forma, quando eu copiei na coluna B, ele alterou para B. E assim aconteceu com a coluna A. Então, eu dei um bom exemplo aí para vocês de como puxar ou fazer uma cópia. Dessa forma você ganha bastante tempo quando quer usar vários números iguais ou semelhantes, ou até mesmo aproveitar fórmulas que uma vez já foram feitas, tá certo? Para não ter que refazer a fórmula novamente. Note que uma vez eu copiei, se você quiser mudar um desses números, a fórmula vai responder alterando o resultado, certo? Veja só, agora estão personalizadas essas colunas. E agora eu vou ensinar vocês a ganhar tempo na feitura de uma soma. Imagine que eu tivesse que fazer isso daqui, D6, D7 mais D8, numa linha enorme, cheia de dados. Seria cansativo, né? Você ficar buscando cada célula fazendo a soma. Para isso o Excel, ele tem uma fórmula especial. Eu coloquei ela nessa área aqui, na célula E9. É igual soma E6, 2 pontos, E8. O 2 pontos ele é o que significa o intervalo entre uma célula inicial e uma célula final, que no caso E6 é a primeira e E8 é a última célula que eu quero somar. Note, igual soma E6 até E8. Dessa forma eu poderia ter uma lista bem maior aqui e puxar uma soma e ir até a última célula que eu quero somar. Então, essa fórmula é usada desta maneira, sempre usando 2 pontos. Eu já vi gente fazendo algo assim. Uso o E6, depois põe mais, E7, mais E8. Completamente errado. O Excel ele vai dar a resposta certa. Entretanto, é um desperdício escrever a palavra soma se você vai colocar a soma individualmente cada célula. Portanto, não digam que eu ensinei a fazer coisa errada. Estou ensinando a usar certo a função soma. Ela deve ser usada dessa forma, usando o que a gente chama de área de soma, do E6 até o E8. Tá certo? Muito bem, veja só. Nesta aulinha aqui você aprendeu como colar. Vamos colar esse aqui também, ó. Editar, copiar, colocar aqui para o lado, editar, colar. Observe que a célula onde contém aquela soma de E até E8 agora se transformou, quando eu copiei na coluna F, se transformou em soma de F6 até F8. E o Excel ele trabalha assim, nesse sincronismo, de G6 até G8. Observe, é assim que o Excel trabalha. E não se acanhe, observe o tamanho da área que eu vou copiar agora. Editar, copiar, coloco o cursor numa área abaixo, editar, colar. Viram? Posso fazer isso mais uma vez e assim sucessivamente. Editar, copiar, editar, colar. Percebem? Conforme você vai montando a sua base de dados, veja só, rapidamente eu tenho um monte de informação nessa planilha, tá certo? E que podem ser alteradas individualmente e depois dar um novo resultado. Ok? A soma também pode ser feita na linha, por exemplo, igual, soma, eu abro parênteses, vou com o cursor e marco toda a área. Como é que eu faço esse comando de marcar área? Veja só, igual, soma, parêntese. Agora você clica na primeira célula e depois você segura a tecla Shift apertada e tecla na última célula que você quer somar. Ele já marcou toda a extensão. Fecha o parêntese e dá Enter. Completou a fórmula. Perfeito? Poderia estar copiando essa célula para baixo. Editar, copiar, aqui, editar, colar. E o Excel ele ainda oferece algumas opções de soma, ou melhor, de cópia, num recurso. Está vendo esse botãozinho preto? Se você colocar o cursor bem em cima desse sinalzinho preto, ele vira uma cruz. Olha, quando eu tiro vira uma cruz branca, quando eu coloco vira uma cruz preta. Se você segurar apertado o mouse e andar para o lado, ele vai criar uma condição onde ele estaria copiando essa fórmula para cá, ou seja, copiando essa célula para cá.
Esse comando é válido quando você vai colocar imediatamente ao lado. Se você tiver que fazer isso assim, não vai dar muito legal, porque vai ficar uns intervalos com lixos aqui. Então, não recomendo que você faça quando tem um intervalo, uma linha sobrando. Aí sim você marca toda essa área, editar, copiar, copiar e aqui editar, colar. Fica mais correto assim. Tá certo? Boa sorte, pessoal. Essa era a dica aí do copiar, colar. Exercite bastante, tanto essa fórmula de soma de uma área, né, como o recurso copiar, colar. Use-o de forma correta. Obrigado, valeu. Até a próxima aula.